Tempo da luz, louvado seja o nome do nosso Pai e alvo, queridos e amados irmãos. Se não me falha a memória, hoje é 26, né? Quarta-feira, 26 de agosto, né? Agosto de 2026. Para quem não me conhece, está me vendo pela primeira vez, e você que assistiu os meus vídeos, gostar do meu trabalho, o nome do canal para acessar os meus vídeos é Israel Xavier Souza, uma luz na escuridão. Aí você vai digitar lá, Israel Xavier Souza. Quando você clicar uma luz, não precisa nem escrever na escuridão. Automaticamente o YouTube já completa a frase. Aí vai aparecer os meus vídeos. Israel Xavier Souza, uma luz na escuridão. É o nome do canal no YouTube. Quero agradecer aos meus irmãos e irmãs que ontem, né, o vídeo que eu gravei, né, também pela primeira vez, foi um dos mais comentados e praticamente a maioria esmagadora dos comentários, pelo menos até onde eu li, que eu não li tudo, mas até onde eu li, foram positivos. Muita gente acordou, né? Inclusive recebi áudio de irmão aqui já hoje, de ontem para hoje no meu WhatsApp, falando que uma filha dele, ele viu o meu vídeo ontem, né? E a filha dele ficou encantada porque ela disse que é exatamente como eu falei, tá? Quando ela estava na macumba, ela disse que presenciou realmente as entidades malignas sendo invocadas para buscar as pessoas nas trevas. Eles iam lá e buscavam. E quando a pessoa chegava, manifestava no terreiro, aí dizia que ele estava lá embaixo. Eles vão lá buscar. Agora veja bem, meu irmão, só para vocês entenderem, né? Isso eles fazem isso até hoje. Não estou falando de trazer para nascer. Trazer, porque tem exceção. Tem vezes que eles buscam e traz para nascer. Quando o tempo dessa pessoa já zerou, né? Então eles têm que tirar da cadeia. Quando pagou a cadeia, eles tiram e traz para nascer. E aí, mas quando ainda não está nascendo, quando ainda não é o tempo deles colocar ele outra vez no esquecimento, mas eles são invocados nos terreiros de macumba, né? Salões de espiritismo, enfim. Isso é normal, isso acontece até hoje. Eles chamam que são homens de preto, né? Sombras de preto que foram lá, buscaram eles. Muitas vezes o cara até conta quando ele está manifestado no corpo de alguém. Diz que tem uns homens de preto aqui que foi lá buscar. Porque as entidades satânicas, elas não têm luz, não. Já foi, na época que eles foram condenados, inclusive eu vou falar sobre isso hoje, a luz que eles tinham foram todas sugadas com o tempo. Eles são sombras negras, que nem fumaça. Agora eles têm aspecto de animais. Né? Para quem não sabe, né? Os orixá, os exu, né? Esse povo aí que manifesta na Umbanda, nesses locais, em sua grande maioria ali, eles não têm, eles têm corpo humano, mas a fisionomia real dele é a cabeça de um animal. Eles sempre têm uma cabeça de um bicho qualquer. Então, só que como eles têm o poder de fazer a transfiguração, é pouco tempo que eles fazem isso. É questão de... não é nem minutos, é segundos. Que eles assumem o rosto humano. Quando eles querem enganar uma pessoa, um pai de santo, até mesmo alguém que ele já escraviza há muito tempo, né? Que trabalha com eles. Então ele manifesta ali diante da pessoa com um rosto humano. Ele não tem rosto humano. Nenhum deles tem. Nenhum deles tem rosto humano. Está entendendo? Mas eles conseguem assumir um rosto humano. Agora, tem exceção. Como eu já disse no vídeo ontem, como eles levam as almas e traz as almas, então eles podem muito bem colocar uma pessoa para falar o que eles querem. É um escravo. É um escravo. Está entendendo? É como um preso na mão de um grupo de polícia. Às vezes tem um preso só na mão de 10, 20 policiais, moendo ele no cacete. Até chegar um momento que os policiais falam para ele: rapaz, tu tem que falar o que nós queremos aqui. Se tu não disser o que nós vamos mandar aí, depois a situação para ti vai piorar, tu que sabe. E depois, quando você tá dando uma entrevista, né, diante do repórter ali, aí o preso vai dizer o que ele sabe? Não, ele vai dizer o que o policial mandou.
Ele já foi sugestionado antes mesmo da reportagem chegar, vocês estão entendendo? Isso acontece até em tribunal de advogado. Eu já participei de processo judicial. E é impressionante. É impressionante. Todo advogado induz o seu cliente a mentir. Todo advogado faz isso. Todos eles. E eu desafio qualquer tipo de advogado de qualquer tribunal, a dizer para mim que eu estou mentindo. Entra no meu canal aí, advogado, e diga que eu estou mentindo, que eu estou falando besteira. Eu já participei de processo judicial 3 vezes, só no estado do Goiás. E inclusive meu próprio advogado me induzia a mentir. E 2 vezes foi testemunhando para outras pessoas. Eu era testemunha de outras pessoas. E por incrível que pareça, eu tinha que testemunhar mentira. Não é aquilo que realmente eu sabia. Isso é mais comum do que você possa imaginar. Se iluda não. A maioria das causas que é ganha em tribunal de justiça é ganho baseado em mentiras. Não é em verdade não. Se você falar a verdade, você perde a causa. Meus caros, eu quero que apareça algum advogado aí para entrar no meu canal e dizer que eu estou mentindo. Eu participei de 3 julgamentos. 3. E todos eles induzem as pessoas a mentir. Não é para falar aquilo que você realmente sabe. É para falar aquilo que o advogado está mandando. Tá lançado o desafio, se tiver algum doutor da lei aí, né? Pode entrar no meu canal e dizer que o que esse rapaz está dizendo realmente é uma besteira. Tá lançado o desafio aí para vocês. E vocês me provar do contrário. Tô pronto para me redimir e pedir desculpa. O que eu tô falando do que eu passei, do que eu vi. Não tô contando vídeo que eu pego de podcast, de internet dos outros, não. Tô falando de julgamentos que eu entrei. E por incrível que pareça, quando chegou o meu dia, eu estava até processando uma empresa que eu trabalhei nela, que ela não queria pagar meus direitos trabalhistas. E por incrível que pareça, o meu advogado queria que eu mentisse diante do juiz. Rapaz, meu irmão, quando eu falo a vocês que esse mundo aqui, o engano é completo, o engano aqui é total, é uma gaiola. Aí você acha que chegou numa religião, numa igreja evangélica, tudo lá é verdade, tudo é santidade, meu irmão, ali é uma podridão só. Se iluda não, é uma podridão com o nome de Jesus, é só isso. Sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Eu vi um vídeo do irmão, nosso querido irmão Serafim José, né? Agora de manhã. O vídeo é grande, é um vídeo gigantesco. Eu assisti boa parte do vídeo, onde ele está fazendo uma literatura. Aliás, ele já fez, né? Só que eu curioso, até onde ele leu, não vi que não achei por nada lógico, né? Até onde ele leu, da construção da Terra das Trevas. Veja bem, de acordo com o que ele leu no vídeo, não estou falando mal dele, estou falando o vídeo que ele mesmo gravou. Eu estou apenas citando a gravação dele. Eu vi o vídeo todinho. Então, no vídeo ele fala que quando o Yael Rové, né? Trabalhava para Yael lá em cima. Que houve o engano lá em cima e a batalha e tudo mais, né? Que eu não vou entrar nisso para não interromper o meu vídeo que eu vou gravar para vocês. Vou apenas resumir. Então, essa terra das trevas já existia, já tinha sido criada. Aí o Yael Rové veio aqui, descobriu ela. E o mesmo Yael Rové desejou montar o reino dele dentro dessa terra das trevas que já era criada. Olha só porque é que eu falo que o nosso querido irmão tem uma história que é meio confusa. É confusa a história que ele está trazendo para nós. Que segundo ele é revelação de Yael. Que ele é até enviado de Yael, que ele foi despertado agora. Ele foi enviado, mas foi despertado agora, depois de quase 60 anos, né? Então, segundo
a narrativa dele, o Yahvé queria esse mundo que estava nas trevas para ele montar o reino dele. Até aí tudo bem, já que ele é filho do Supremo, né? Não é nada demais o filho querer a herança do pai. Isso é normal, tranquilo. A história dele só é meio confusa, é porque depois da queda, ele foi jogado para dentro da terra, das trevas. O Ser Supremo abriu a tampa do domo, colocou o Yahvé aqui dentro, junto com o povo que ele trouxe lá de cima. Era para o Yahvé ficar alegre, satisfeito, já que ele foi jogado exatamente no lugar onde ele sempre quis e desejou. Aí não. Aí depois de um longo tempo, e blá, e sofrendo aqui, mas o povo que estava com ele, aí se arrependeram, e aí o Supremo perdoou eles, resolveu pegar eles. Olha só porque que a história do nosso irmão é confusa. É confusa. Pelo menos para mim é. Não sei para os outros. Para mim é confuso. Por que é confuso? Porque ele já estava na terra que ele mesmo desejava. Aí o Supremo tirou ele e levou ele para outra terra, chamada Terra Estelar. Planeta Estelar. Para depois criar um outro mundo aqui. Mas veja bem, criou um outro mundo para colocar Yahvé e o povo que ele enganou, para prender Yahvé e o povo. Mas e a primeira terra? Não era a primeira terra que ele queria? A terra das trevas? Então Yahvé criou uma segunda e não deu a primeira, deu a segunda? Meu irmão, é por isso que eu falo, pessoal. Pessoal, eu não tenho nada contra ninguém, contra canal de ninguém. Mas quando você fala uma mensagem que é revelada, segundo ele, né, do Supremo, não pode ter contradição, pessoal. Não pode ter confusão. E eu já percebi, não tenho dúvida nenhuma, já percebi totalmente, que a mensagem que o irmão Serafim está trazendo é a verdadeira. E a mensagem que eu estou anunciando, apesar de eu ser mais antigo do que ele, é de Yahvé. Eu sou um mensageiro do Yahvé, porque ele falou que os anjos que nós conhecemos na Bíblia, Gabriel, Rafael, não sei o que lá, tudo trabalha para Yahvé, é anjos de Yahvé. Então, segundo ele, o arcanjo Micaú, que trabalha para Yahvé, a primeira vez que ele me denunciou o reino desse mundo, como funciona, e depois designou o Mitzaú para terminar a história, já que o Micaú não tem tempo de ficar aqui. Então ele voltou e designou um subordinado para passar o resto da história para mim, e depois ele também foi embora. Todos dois. Mas o primeiro, na época, foi o Micaú que me mostrou que eu morava em outro mundo. Me mostrou uma outra terra. Foi onde ele começou a destrinchar que o Deus daqui era meu irmão, Lúcifer. Aí foi onde ele disse que ele era construtor de mundos. Ele não é criador de nada, mas ele construía com os materiais que Yahvé criava e dava para ele, ensinou ele a construir. Então ele estava num alto patamar, mais do que nós. Nós era trabalhador dele. E quando o arcanjo Micaú me passou tudo isso no começo, aí eu já entendi. Depois que eu percebi como funcionava, ele voltou. Aí enviou o arcanjo Mitzaú para tentar denunciar o resto da história até eu completar esse ensinamento que se encontra nas minhas mãos hoje. Inclusive o primeiro PDF que eu gravei, muitas coisas que tem no primeiro PDF não ficou completo. Tanto é que quando eu gravava um vídeo, eu completava durante a gravação. Mas esse aqui, dessa vez aquilo que eu já sabia está tudo aqui. Espero que dessa vez, né, quando o nosso querido irmão que mora em outro país terminar de completar lá, eu já conversei com ele aqui pelo WhatsApp, né? Já tive um diálogo com ele. Então, aquilo que precisar colocar, algumas frases que precisar colocar, não é para mudar o texto, mas para complementar o significado da palavra, porque como eu sou semi-analfabeto, eu não entendo. Ele falou para mim que vai colocar. Eu digo, beleza, pode fazer. Desde que fique um trabalho de primeira, não tem problema nenhum. Então, segundo a história que eu recebi, o Deus bíblico, o Jeová, antes dele se tornar desviador, ele era o construtor do nosso Pai nas alturas. Quando houve a primeira vez que ele vagando pelo espaço, pela imensidão do espaço, né,
procurando algo para fazer, já que ele era o construtor do nosso pai. E os seus irmãos era trabalhador que trabalhava sobre a supervisão dele. E ele trabalhava sobre o comando e a supervisão do nosso pai. E Yahu, sendo o arquiteto, projetava o que precisava fazer, passava a ele, a Samael, Lúcifer, que hoje em dia nós conhecemos na Terra como Deus Todo-Poderoso. É esse Deus aí, Deus da Bíblia. Seu nome é Samael, seu nome verdadeiro é Samael, tá? Era Samael, agora não é mais. Que aqui embaixo ele tem tanto nome, não dá nem para contar. Eu estou falando de quem ele era lá em cima. Samael Lúcifer, criador de luz e construtor de mundos. O segundo filho de toda a criação celestial. O primeiro primogênito, o Messias, que ninguém sabe o nome dele. Eu conheço o nome que ele trouxe à terra, Yahushua. O nome que ele tem lá em cima, ninguém nunca soube. Mas já o irmão Serafim fala que ele é Yahushua. Bom, se foi revelado para ele, parabéns, para mim não foi revelado. O nome do Messias não. Agora o nome do Deus da Bíblia foi revelado. Lá em cima, antes da queda, segundo o meu mensageiro, ele se chamava Samael Lúcifer. Tá? Criador de luz. Ele tem poder de criar luz. Então, criar luz, ele cria. Mas criar mundos, ele não cria. Ele constrói. Então, o pai passava o projeto, o arquiteto, que é o Supremo, passava o modelo de um mundo que precisaria ser construído daquele jeito que estava no projeto. E aí o mesmo pai, como ele é o único criador de tudo, ele criava as matérias, os materiais que seria colocado naquele projeto para construir um planeta. Estão entendendo? Por exemplo, como o planeta Saturno, que a NASA coloca em mais de satélite, ele não tem um anel em redor dele? Aí já tem a Lua, já tem o Sol, aí já tem o Júpiter e outros mundos que, segundo eles, colocam a gente estudar aqui na Terra. Então cada mundo é diferente um do outro. Aí o Supremo passava o projeto ao Samael, a Lúcifer, antes dele se tornar o Deus desse mundo. Ele não era Deus lá em cima, não. Aí ele criava, ele construía. Mas ele vivia em outro mundo. Em um mundo gigantesco, onde ele tinha a mansão dele e o seu trono. Ele era um ser trilionário, digamos assim. Lá em cima, ele só estava abaixo do Criador e do primogênito, mas estava acima de todos os outros. Tá entendendo? E aí, quando ele viajando na imensidão do espaço, caçando algo para ele poder fazer, foi aonde eu já disse que ele se afastou demais, muito, uma distância imensa. Foi aonde ele descobriu pela primeira vez esse lugar vazio onde está esse mundo hoje. Não tinha nada construído aqui. Era vazio. Aí ele ficou admirado porque tinha um espaço tão grande e não tinha nada. Ele desejou conhecer esse espaço, a dimensão, o comprimento, a largura, a profundidade. Ele queria conhecer tudo, porque quando ele se deparou com essa região aqui, ele não tinha autoridade para explorar, já que ele precisava da permissão do pai. Ele descobriu, mas não mexeu. Aí ele foi até o pai pedir a permissão para entrar no abismo. Foi aonde o Supremo não permitiu. E ele ficou contrariado, porque ele queria conhecer. Os outros anjos não sabiam disso aqui. Mas ele sabia, ele foi o primeiro a descobrir. Aí ele começou a trabalhar de má vontade. Com o tempo, o Ser Supremo chamou ele. Viu que ele estava meio desanimado. Chamou ele, é filho dele, meu irmão. É filho dele. Não estou falando de coisas que ele é hoje. Do capeta, do demônio que ele é hoje. Estou falando antes da queda. Antes dele se tornar o diabo que ele é agora. É filho dele. Então ele como pai bondoso e carinhoso, chamou o próprio filho, vem cá. Viu que ele estava triste, né? Chamou ele. Olha, já que é o teu desejo de visitar o abismo das trevas, eu vou permitir você matar a sua curiosidade, então vai. Não mandou ele construir nada, mandou ele apenas explorar o lugar, já que você quer ver o tamanho daquilo lá,
Você quer andar lá dentro? Então vai. Foi onde ele desceu pela primeira vez na escuridão desse mundo aqui. Não existia esse mundo aqui não. Isso era vazio aqui. Tudo vazio. Essa parte da história, ele escondeu no livro dele. No segundo livro, né? Porque o primeiro foi a Torá. O segundo é a Bíblia. Então, quando ele viu que aqui tinha um grande espaço gigantesco, tanto de largura, de comprimento e profundidade, foi aonde ele desejou criar um mundo aqui, para ele reinar. Já que ele era o construtor do Supremo, ele planejou criar essa terra que nós vivemos hoje. Ele queria criar ela. Aí quando ele voltou para casa, ele não foi falar com o pai o que ele tinha visto, não. Yahweh sabia, Yahweh é onisciente. Yahweh já sabia que ele ia aprontar, mas permitiu mesmo assim. Porque ele queria testar a confiança dele, até onde ele ia. Aí ao invés dele prestar conta para o pai, chegou lá, ao invés dele chegar até o pai e se explicar, meu pai, eu vi lá, eu gostei, é amplo o lugar, permita que eu construa alguma coisa lá para preencher aquele espaço, para não ficar vazio. Se ele tivesse um diálogo bom, um diálogo normal de pai para filho e de filho para pai, eu tenho 100% de certeza que o Criador ia deixar ele fazer. Mas não, ao invés dele prestar conta ao Supremo, ele foi até os seus irmãos para enganar e trazer aqui para baixo. Ele não foi prestar conta diante do pai. Ele foi até esse povo que se encontra no mundo hoje, que antes morava em outros planetas. Prometeu um mundo melhor, uma terra melhor, livre-arbítrio, cargos importantes, poder, autoridade. Começou agora a fantasiar a cabeça do povo que morava antes em suas moradas celestiais, que não necessitava de nada. Ele prometeu tudo melhor para eles. Eles já eram ricos, eles já tinham tudo. E ele prometeu ainda mais. Foi aonde surgiu pela primeira vez a inveja no coração dos anjos, na mente, no cérebro, do espírito e das almas. Porque toda a criação do Supremo é macho e fêmea. É macho e fêmea. Essa é a criação do Supremo. Lá em cima não existe gay, não tem lésbica, não existe. Todo mundo lá tem seu companheiro, todo mundo lá tem sua companheira. Tudo, eu estou falando tudo, tudo. Até os animais que vivem no céu, eles têm companheiro. Cada macho tem sua fêmea, cada fêmea tem seu macho. Essa mistura diabólica só existe aqui nesse mundo, porque depois que eles caíram, que se rebelaram e caíram, aí o diabo tomou conta daqui. Então ele faz desse povo que se encontra aqui o que ele bem quer. Pensando que a coisa é brincadeira. Então depois da queda, ele se arrependeu e o pai teve compaixão e criou esse mundo. Exatamente do mesmo jeito que ele havia planejado, que ele queria, que ele desejou. O Ser Supremo deu a ele. E o povo que havia se rebelado, que desejou seguir ele, acreditou na proposta de governo dele. Então o nosso pai, como ele é justiça, é isso que vocês têm que entender. O nosso pai, mesmo derrubando esse povo, que desobedeceu a palavra dele e os seus mandamentos, mas ele fez o que o povo queria. O povo não queria um Deus para adorar? O povo não queria um Deus para louvar? O pai deu ao povo. Quem é o Deus bíblico? Satanás. O povo não quer adorar ele? Não quer cantar, glorificar? Então o pai deu ao povo o que o povo quis. E só deu para a radiola desse povo. Sabe quando eles vão sair daqui? Adorando o Deus da Bíblia? Nunca. Esse mundo aqui é dele. Ele não quer ninguém adorando ele lá em cima. Ele quer o povo adorando ele aqui. Ele queria montar o reino dele, era aqui. Para ele ser adorado, para ele ser igual ao Pai. Ser semelhante ao Pai. Então depois que o povo quebrou as regras do nosso verdadeiro Criador, então o Pai reuniu ele e colocou ele como liderança principal de todos os outros. Aí, mesmo assim, como o nosso Pai ele é bondoso, ele criou o sistema de corpo físico e deu a chance. Se algum de vocês
Quando vocês quiserem, não é forçado não, é se quiser. Lá um dia, se vocês desejar voltar para o meu reino, vocês vão ter que passar por esse corpo. Eu vou criar um sistema de corpo físico. Vocês vão nascer no corpo físico, vão passar a sofrer no reino do irmão de vocês. Tá? Quem vai estabelecer as ordens do jeito dele aqui nesse mundo é ele. O livre-arbítrio que ele implantou na cabeça de vocês, eu não vou interferir. Vocês serão livres no reino dele. Agora, eu vou colocar aqui umas regras junto com vocês. Vocês são livres. Desde o dia em que vocês caíram lá de cima para cá, o que vocês fizerem aqui não me interessa. Não é isso que vocês queriam? Vocês não queriam ser livres para fazer o que bem quisessem? Pois então o que vocês fazem não me interessa. Mas lembre-se que desse jeito é o governo do irmão de vocês. Não é o meu governo. É o governo que vocês aceitaram e se rebelaram contra o meu. Quer voltar para o meu reino? Lembre-se que lá em cima vocês não têm livre-arbítrio para vocês fazerem o que bem quer. Não. Para voltar para casa, para o meu reino uma outra vez, eu vou dar uma outra chance. O sistema de corpo físico, onde ele criou os corpos dos homens e das mulheres. Eles vão viver na Terra. Vivendo de forma simples e natural. Cada um tendo o seu próprio companheiro e sua própria companheira, sem praticar o mal uns contra os outros, como vocês viviam lá em cima. Vocês não tinham suas companheiras lá em cima? Vocês não viviam em harmonia, sem praticar o mal? Vocês não tinham tudo nas mãos? Eu vou instalar o mesmo sistema aqui nessa terra. Vocês não é obrigado. Vocês podem continuar no livre-arbítrio que o irmão de vocês deu a vocês. Mas o meu sistema, eu vou deixar junto com vocês. Mas vocês vão passar pelo corpo. Vocês vão sentir dor, aflição, agonia, tá? E vão envelhecer e morrer. Mas se no final da vida, desse teste, que o corpo é um teste, desse teste vocês passar, sem murmurar, sem reclamar, né? E vivendo de acordo com os meus mandamentos, na simplicidade, na naturalidade, sem praticar o mal, sem derramar sangue dos seus irmãos, né? Quando vocês deixarem esse corpo, vocês voltam para casa. Que aí vocês estão aptos para continuar no meu reino, no meu sistema. Se quiser entender, entenda. Eu estou aqui dando aqui um resumo para aqueles que já estão chegando pela primeira vez e não conhecem a história. Aí, foi assim. Mas como o Lúcifer ganhou o direito de reinar nesse mundo, foi aonde ele começou, aqui na Terra, implantar o sistema dele reinar. Porque ele não queria perder os seus irmãos. Ele não queria que ninguém voltasse. Ele quer o povo aqui, para sempre. Então, na história que o irmão traz, o segundo irmão, já deixa claro que a Terra já existia, a Terra das Trevas. Quando o povo caiu, já tinha tudo pronto. Então, qual era o objetivo do Supremo? Tirar eles e colocar num planeta estrelar e criar outro mundo, um segundo mundo. Não era o primeiro que ele desejou? Precisaria o Supremo criar um segundo? É por isso que eu falo a vocês. Eu falo por mim. A mensagem é confusa. É uma mensagem confusa. Confusa. Sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Meus queridos e amados irmãos, essa é a mensagem de hoje. Segundo o que o arcanjo Mitzaú me passou, e eu escrevi as seguintes informações. Escutem com atenção e deixo bem claro. Vocês não precisam acreditar. Só quero que vocês coloquem a cabeça para pensar se o que eu vou falar faz sentido para você ou não faz sentido, não tem problema. Não quero que você acredite no que eu estou dizendo. Não estou induzindo você a acreditar em nada, não.
Meu papel não é fazer as pessoas crer ou não crer, duvidar ou não duvidar. O meu papel é denunciar. É só esse o meu papel. É só isso. Ele me escolheu apenas para isso. Para mim divulgar. Divulgue. Divulgue. Não induza a cabeça de ninguém, não influencia ninguém. Apenas divulgue naturalmente, na simplicidade. E deixe o povo analisar por conta própria. Queridos e amados irmãos, depois que Satanás e seus aliados foram condenados pelo Altíssimo Yahweh, por terem corrompido a primeira geração na época de Noé, que é o Noé. Ou seja, quando as pessoas estavam se multiplicando na terra, reproduzindo as cópias dos corpos que haviam sido criados na época de Adão e Eva. Na época de Adão. Então um terço dos anjos que já estavam aqui perceberam que toda vez que um espírito ou uma alma entrava no corpo para nascer, suas mentes sempre eram apagadas, para não se lembrar de onde tinham vindo. Como eu já disse, porque Yahweh queria testar a nossa obediência já aqui nesse mundo. E como Lúcifer havia ganhado, e como ele havia ganhado o direito de governar essa terra com o seu livre-arbítrio, vale lembrar que o livre-arbítrio é uma criação do Deus Carrasco, do próprio Satã. Não vem do Altíssimo, do nosso Pai, não. Livre-arbítrio não. Livre-arbítrio é uma criação diabólica. É por isso que eu já falei em outros vídeos, que aqui nesse mundo, você pode fazer o que bem quiser. Nesse reino aqui você pode. Porque se enquadra exatamente no plano do maligno. Você é livre para fazer o que bem quiser aqui. Esse é o plano de governo dele. Tá? Porque ele sabe que as pessoas que fazem o que bem quer aqui não podem voltar para o reino de cima. Então o plano de governo dele é exatamente para manter o povo para sempre aqui. Você faz o que bem quiser, quando dá na teia, a hora que quer, quando quer. Você está cometendo algum pecado? Nesse reino aqui não. Você está pecando contra o reino de cima. Você está se sujando para não entrar lá em cima, no reino superior. Mas aqui não. Não. Aqui o que você faz, pouco importa. Pouco importa, ele não liga para isso. O lá de cima não. Não está de acordo com as regras dele. O livre-arbítrio é a regra do outro. Não é do pai. O pai, o evangelho, eu vou falar aqui do jeito que os crentes entendem. Qual é o evangelho do pai? Obedecer. Se é uma obediência, não é livre. Você não é livre. Se você tem algo para obedecer, então você não pode fazer o que você quer da sua cabeça. Você deve a obediência a alguém que é superior a você. Esse é o do verdadeiro. Agora do falso. Deus criou o homem e deu a ele o livre-arbítrio, como os evangélicos falam nas igrejas, como os pastores, os padres falam. Deu o direito dele se tornar livre. Criou ele com um livre-arbítrio. Esse é o impostor. Esse é o falso. É vendido como verdadeiro, mas ele é o falso.
Então vamos lá. Então as suas mentes eram apagadas, que eles não se lembravam de onde tinham vindo, como eu já disse, né? Porque Yahweh queria testar a obediência, a nossa obediência já aqui nesse mundo. E como Lúcifer havia ganhado o direito de governar essa terra com o seu livre-arbítrio, que ele havia implantado na mentalidade dos anjos, que ele mesmo havia enganado, portanto, muitos desses seres, ou seja, um terço, muitos desses seres não querendo que suas mentes fossem apagadas para ficar no esquecimento, como os demais, um terço deles se uniram a Lúcifer para não passar por esse processo de reencarnação. Inclusive teve até uma irmã perguntando para mim se a reencarnação é verdade, se ela tem sentido, apesar de eu estar falando sobre isso várias vezes. Ela nem para ter fazido uma pergunta dessa, mas eu entendo, né? Que é uma pergunta que não é uma pergunta maliciosa. É uma pergunta de alguém que quer saber mesmo. Porque quando é uma pergunta maliciosa, eu conheço. Mas a irmã fez uma pergunta inteligente, mas eu já respondi várias vezes. Várias vezes. A reencarnação é verdadeira. Quem criou a reencarnação não foi o diabo. Apesar das igrejas, né, ter sido enganada por ele, porque não está na Bíblia essa verdade, mas se você estudar a história dos judeus, não dos evangélicos, esquece os padres, esquece o Papa. Eles vieram depois. O judaísmo é muito mais antigo de qualquer papa que já pisou nessa terra. O judaísmo é uma religião muito mais antiga do que qualquer pastor, presbítero ou missionário que já surgiu nesse mundo. É uma religião antiguíssima, da época do povo do Império do Egito, da época das pirâmides de Faraó. E aquele povo já sabia da reencarnação. Aí você vai querer negar uma cultura que tem mais de 5.000 anos de história? Só porque uma Bíblia que veio agora, nasceu ontem, né? A Bíblia que nasceu ontem, está dizendo que não existe? Você vai negar? Aí eu pergunto, então de onde está vindo as crianças que nascem todos os dias nesse mundo? Estão vindo da onde? Porque se um camarada tiver a cara de pau de dizer para mim que uma mulher e o marido dela consegue criar um espírito, então eles não podem morrer. Eles são seres imortais. Se a relação sexual produz uma alma de alguém, então o pai e a mãe nunca morrerá. São seres imortais, estão produzindo vidas. Estão produzindo vidas, estão produzindo almas, então eles não podem morrer. Mas por que é que os pais e a mãe morrem? Porque eles só produzem corpo. É só isso. Carne, produzindo carne. Nada mais e nada menos. Quem vai nascer, quem vai passar pelo ventre de uma mulher, ela não faz a menor ideia de onde está vindo. Se é de cima ou se é de baixo. Aí nós chamamos de filhos, baseado na nossa cultura. Mas na verdade, a mulher, ela apenas está sendo usada para dar a luz ao irmão dela. É um espírito que é irmão dela, que era irmão dela lá em cima, antes da queda. Agora vamos esclarecer uma confusão. Porque quando eu prego, eu não deixo dúvidas. Todo mundo são irmãos entre si. Irmão em que sentido? Porque nós temos um único Pai, o Criador de tudo, o Criador dos Espíritos, o Pai dos Espíritos. Então existe um ser que é o fundador original de tudo aquilo que existe.
Este ser se chama Yahweh, a força suprema. Então, todos os outros que ele criou é irmãos nesse sentido, porque são filhos do mesmo pai. Mas ele não criou você para viver com sua mulher como se fosse a irmã sua. Não, ela é sua esposa. Ela é sua esposa. Tá? Ela só é irmã no sentido da criação espiritual. É só isso. Mas a partir do momento que você tá morando com ela e ela com você, esquece esse negócio de irmandade. Tira isso da cabeça. Ela é um casal celestial. Vocês estão entendendo? É um casal celestial. Então, a partir desse momento que eles vão viver um com o outro, compartilhar os seus afazeres, eles não se consideram mais irmãos, eles se consideram companheiro e companheiro, que nós chamamos nesse mundo de marido e mulher. Tá? Então lá em cima é assim, os machos consideram as suas companheiras fêmeas. Por que é uma companheira? Porque elas trabalham com eles, ajudando eles. E eles ajudam elas. É companheirismo. Não se separa e nem se trai. Mas é um casal, marido e mulher. Eles não vão pensando que é irmão um do outro, não. Ah, eu moro com minha irmã, eu deito na cama com minha irmã. Não, eles não pensam assim, não. Ele sabe que é mulher dele. Ele não vai deitar com ela pensando que é irmã dele. Não. Agora a Bíblia, que é um livro que o diabo cagou dentro, não explica nada disso pra ninguém. É um livro que está cheio de parábola, mas explicação zero. A Bíblia foi criada para dar explicação terrena. Ela é repleta de guerra, tática de guerra. É só isso. Só o que está cheio na Bíblia. Coisas humanas. Coisas que os seres humanos fazem na terra. Encheram na Bíblia. Isso aí nós já sabemos. O que é que nós faz na terra? Não precisa de Bíblia, não. Nós já vivemos assim. Independente de Bíblia ou não. Nós já sabemos que tem guerra, tem terremoto, tremor de terra. Tudo isso nós já sabemos, nós vivemos isso. Geração após geração. Não é porque uma Bíblia falou, não. Então, na época de Noé, houve um grupo de seres que se negaram a passar pelo corpo. Então, vamos lá. E que ele havia implantado na mentalidade dos anjos, que ele mesmo havia enganado. Portanto, muitos desses seres, não querendo que suas mentes fossem apagadas, para ficar no esquecimento, para ficar na inocência. O esquecimento aqui é quando a pessoa nasce. Uma criança não é inocente quando ela nasce? Ela está com a memória apagada. Ela está entregue ao esquecimento. Por que é o esquecimento? Porque ela não lembra nem quem é os pais dela. Ela acabou de nascer, ela vai saber quem é o pai dela? Ela não sabe. Ela está entregue ao esquecimento, que é o que o rei Salomão falou. Mas o diabo mudou a carta do cara. Diz que quem está entregue ao esquecimento é quem morre. Observa como a Bíblia é um livro confuso. Ele diz que a alma está entregue ao esquecimento depois da morte. Que morto não tem recompensa, não se lembra de nada. E a mesma Bíblia fala que o Lázaro estava conversando com Abraão. E o jovem rico, o rico, né? Estava conversando com Abraão mesmo depois da morte. E pedindo para o Lázaro molhar o dedo e botar na garganta dele, porque ele estava em um lugar de tormento e sofrimento. Ele estava consciente. Ou seja, a mesma Bíblia que fala que os mortos não se lembram de nada, não tem recompensa, não tem nada. A mesma Bíblia fala que o Lázaro foi para os seios de Abraão, depois que ele morreu. Então, para o Lázaro, para o mendigo, além de ter uma recompensa, ele estava consciente onde ele estava. Aí você vai no Apocalipse, também tem várias almas debaixo do trono de Deus pedindo vingança. Vocês estão entendendo? Como essa Bíblia é uma farofa. A Bíblia é uma farofa. Você sabe o que é uma farofa? É uma mistura. É carne de porco, é carne de gado, é linguiça. É uma farofa. Tem um pouco de tudo. A Bíblia é assim.
Por isso que ela mesma se desmente. Ela conta uma história, mas na frente ela desmente a história que ela contou lá atrás. Foi assim que a Bíblia foi feita. Aí você passa a vida inteira e não chega em lugar nenhum. Porque ela mesma se desmente. Ela mesma desmente a história dela. Ela começa com uma verdade, aí você vai de boa. Quando chega lá no meio da Bíblia, ela começa a desmentir aquilo que ela começou lá no começo. Ela começa a dizer que aquilo que está lá no começo já não é mais daquele jeito. Estão entendendo? É assim que a Bíblia é. Agora, para você saber que a Bíblia é desse jeito, você tem que ler ela longe de religião. Longe, quanto mais longe, melhor. Aí a sua mente vai abrir, a sua cabeça vai expandir. Aí você vai perceber, você não vai precisar de ninguém para te ensinar. Aí aquele que mora lá em cima, sem você saber, ele vai clarear o teu entendimento, dia após dia, ano após ano. Até você perceber que a Bíblia realmente, de sagrada, não tem nada. Não tem nada de divino dentro dela. Tá? É vendido como livro sagrado, sim. Mas quando você lê ela longe de qualquer tipo de influência de qualquer religioso, você percebe que ela é muito mais sangrenta do que sagrada. Então houve um grupo de seres que não queriam passar por esse processo. E eles se reuniram, um terço deles se uniram a Lúcifer para não passar por esse processo de reencarnação. Foi quando eles tomaram a decisão de incorporar a primeira geração. Este foi o motivo pelo qual eles foram condenados pelo Altíssimo Yahweh. Por isso que eles não têm corpo físico. Porque a eles foi negado o direito de nascer. Depois da condenação, mesmo que eles quisessem se arrepender e se submeter ao nascimento, o Ser Supremo não permitiu mais. Ou seja, eu estou explicando o motivo por que eles foram condenados e por que os demônios não têm corpo físico. O evangelho que eu trago dá a explicação, não tem parábola, não tem mistério. Eu estou explicando o porquê eles não têm corpo físico. Mesmo que eles quisessem se arrepender, para eles a chance foi negada. O Ser Supremo negou a eles. Vocês não vão mais ter essa chance. Eu dei uma chance a vocês. E ao invés de vocês passar pela chance que eu dei, vocês, além de ter quebrado a chance que eu dei, vocês ainda interferiu naqueles que resolveram passar pelo meu teste. Vocês invadiram o corpo dos seus irmãos para atrapalhar a vida deles. Eles aceitaram, vocês não. Mas já que vocês não aceitaram, tudo bem. Vocês podiam ficar aí, ó, do jeito de vocês, não é obrigado. Eu não obriguei ninguém. Eu criei o sistema e deixei no mundo. E vocês iam tomar a decisão. Se vocês passassem pelo corpo, beleza, estava de acordo com o meu sistema. Mas se vocês não quisessem passar, tudo bem. Não estou obrigando vocês. Mas não, além de vocês não passar pelo meu sistema e resolveram atrapalhar os irmãos de vocês. Portanto, agora, mesmo que vocês se arrependam, clamem, chorem, se ajoelhem, a vocês eu negarei. A Bíblia não explica isso. A Bíblia não fala o motivo. Vocês acham que os demônios não queriam ser salvos? Queriam. Vocês acham que os demônios não têm vontade de se arrepender? Além de ter vontade, eles se arrependem. Os demônios choram. Eles já se arrependeram há muito tempo, os demônios. Eles choram com vontade de voltar para casa. Mas o Criador negou. Negou a volta deles. Mas a Bíblia não fala isso. Não tem nenhum texto na Bíblia falando isso. Não fala o motivo. Por que eles não podem voltar?
É porque eles resolveram atrapalhar aqueles que queriam voltar. Não é obrigado. Até hoje vale, até hoje está valendo. A mesma, desde o começo. O mesmo sistema que o Supremo criou, está valendo até hoje. Ninguém é obrigado. Você volta se você quiser. Ou seja, o que é que o anjo quer dizer? Ele quer dizer, ele deixou claro, eu entendi. Não sei os outros, que vai ver o meu vídeo, mas eu entendi. De acordo com o que o mensageiro me passou, eu sou responsável pela minha salvação. É eu que tenho que fazer por onde receber o perdão do meu pai. Eu que tenho que fazer por onde o meu pai me aceitar. Não é ele que vai vir aqui pegar pelo meu braço e me puxar. Não, esquece, ele não vai vir aqui não. Tá entendendo? Sou eu que tenho que fazer por onde ele me receber de volta. É mérito meu. E um dos merecimentos é abandonar o livre-arbítrio. Abandonar o livre-arbítrio. Eu não sou livre. Eu não. Quem quiser ser livre, fique à vontade. Eu não sou livre. Um dos motivos por que é que eu não sou livre. Eu não posso rapar o meu cabelo. Não posso. Eu não posso. Mas você que está me vendo pode. Esse mandamento não foi dado para você. Eu não posso rapar minha barba para ficar liso igual o meu braço. Não posso. Eu não posso. Mas você que está me vendo pode. Você é livre, você está no livre-arbítrio. Eu não. Eu não posso comer carne de espécie nenhuma. Eu não posso. Mas você pode. A vida é sua. Vocês entenderam? Vocês estão entendendo a diferença? Eu não sou livre. Existem regras que foi me dado para eu cumprir. Regras. E eu não posso violar essas regras. Então eu não sou livre aqui. Eu não tenho livre-arbítrio. Estou falando de mim, da minha pessoa. Mas você não, você faz a sua vida o que você quiser. Eu não posso jogar bola, eu não posso jogar baralho, eu não posso jogar dominó, nem dama, eu não posso jogar sinuca, eu não posso. Não estou falando de você que está me vendo não, estou falando de eu, da minha pessoa. Eu não posso. Mas se você quiser, você pode, a vida é sua. Eu não posso beber cachaça, eu não posso. Eu não posso fumar, eu não posso. Eu não posso dançar forró, eu não posso dançar reggae, eu não posso dançar funk, eu não posso dançar música sertaneja, nem música internacional. Eu não posso, mas você pode. A vida é sua. Eu não quero mais ser livre. Eu não quero mais fazer parte do livre-arbítrio que o diabo colocou na terra. Porque isso é uma gaiola, é uma escravidão. É assim que ele engana o povo. O povo achar que eles são livres e pode fazer o que bem quiser, quando quiser, a hora que quiser. E nem se dão conta que é exatamente isso, que você nunca vai sair daqui. Desse reino, não. Mas quando você vai numa igreja, o pastor pega o microfone e fala: Deus nos criou e nos deu os livre-arbítrio, já incentivando você a fazer o que bem quer. Mas se você falar para o pastor: pastor, eu uso droga, tá certo? Não, meu irmão, você tá pecado. É pecado, você não pode usar droga. Mas pastor, Deus não me criou com livre-arbítrio? Mas se Deus criou com livre-arbítrio, significa que eu posso fazer o que eu quero. Eu posso usar droga, pastor. Não tem pecado. Baseado no livre-arbítrio, realmente não é pecado, não. Realmente não é pecado. O fato é que as pessoas não querem pensar por conta própria, longe dos religiosos. Porque se ele te deu o livre-arbítrio para você fazer o que você quer, o que você está fazendo não é pecado, meu irmão, porque ele deu para você. Ele deu para você o livre-arbítrio, para você fazer o que quer. Tem uma carta do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo até falou assim. Prestar atenção, Paulo não está incentivando ninguém a pecar. Paulo apenas disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Vocês entenderam o que Paulo quis dizer? Paulo está dizendo que tudo é permitido,
mas nem tudo serve para ele. Ele não está dizendo que é pecado. Ele nem citou a palavra pecado. Ele apenas fez uma comparação. Todas as coisas são permitidas. Todas as coisas me são lícitas. Eu posso usar, eu posso usufruir. Porém, nem tudo que é permitido me convém para a minha vida. Vai me servir. Vocês entenderam agora? É o que eu estou dizendo para vocês. Tá? Se eu quiser cortar o meu cabelo e deixar bem socialzinho, se eu tomar essa decisão, sim, uma decisão minha. Eu posso fazer isso? Posso. Posso rapar minha barba, cortar o meu bigode? Posso. É uma decisão minha. Me convém? Não. De acordo com a mensagem que aquele que me criou me passou, não convém. Não convém eu fazer isso. Porque ele me deu uma ordem para não fazer isso. Mas se eu fizer, eu posso? Posso. Ele não vai me proibir. Vocês estão entendendo? Vocês têm que entender uma coisa. O nosso Pai, o nosso Criador, não é igual o Deus das igrejas não, meu irmão. Ele não obriga você a obedecer ele. Ele manda, você obedece se quiser. Não é uma obrigação. Não é forçado. E outra coisa, ele não está mandando você para o inferno, nada disso. Ele apenas deixou uma chance. É apenas uma chance, ele te deu. É como você, a porta está aberta, mas quem tem que passar é você. Não é ele que vai passar você. Não é ele que vai te pegar pelo braço e me acompanha. Não. Ele apenas deixou a porta aberta. Você toma a decisão se você passa pela porta, se você deixar ela lá. Você está vendo ela aberta. Você atravessa para o outro lado se você quiser. Não é obrigado. Ele não vai mandar nenhum anjo vir aqui. Vamos lá, a porta não está aberta, você não está vendo não? Me acompanha, deixa eu pegar no teu braço, venha comigo. Não, isso nunca vai acontecer. Do verdadeiro Pai, não. É você que tem que passar para o outro lado, não é ele que vem te puxar o teu braço, não. Você está no livre-arbítrio do lado de cá. Então existem coisas que o nosso Pai instalou na terra, mas ele não está forçando ninguém. Ele não força ninguém. Ele apenas deixou claro. Se você viver de acordo com o que eu falei, você pode voltar para casa. Ele não está te forçando, meu irmão. É você que decide. Você entendeu? Aí você para pensar. Aí você veja bem. De fato, nesse mundo aqui, eu sou livre. Eu posso fazer o que eu bem quiser. Já que eu estou no livre-arbítrio. Não estou sendo forçado. Só que ao mesmo tempo, existe um ser que certas coisas que eu faço, que para mim é gostoso, que para mim é benéfico, já para ele, aos olhos dele, é imundícia. É imundo. E como eu quero voltar para o reino dele, que é puro, que é limpo, então se isso que eu estou fazendo é imundo para ele, significa que não agrada a ele. E se não agrada a ele, ele não vai deixar eu entrar no reino dele. Porque isso que eu estou fazendo é imundo para ele. Ele não vai aceitar sujeira. Ele não vai aceitar sujeira. Então eu preciso me limpar. É eu que tenho que me limpar, não é ele que está me limpando, não. É eu que tenho que me limpar sozinho. A decisão é minha. Agora eu vou me limpar de que jeito? De acordo com o que ele mandou. Obedecendo aquilo que ele mandou. Ele não está me forçando. Ele não está me obrigando. Ele apenas deixou escrito. É assim que eu quero. Você pode fazer assim? Se você puder, você vai se limpar. Você vai se purificar. Aí você vai ser apto para entrar no reino da luz. Aonde tem os filhos da luz, os seus irmãos. Aí você vai passar por um processo entre os seus irmãos que já são limpos e puros no reino deles. Até ser digno de ser apresentado perante o rei. Não tem nenhum advogado te defendendo, nada disso, como o diabo colocou na Bíblia. Você mesmo é o teu advogado. Tem ninguém te defendendo, nem Jesus, nem anjo nenhum. Você mesmo se defende e você mesmo se condena. Entendeu agora? Tem parábola num ensinamento desse? Tem algum mistério? Não, meu irmão.
é claro como água. A decisão é sua. Não é de mais ninguém. Não é do pastor, não é do padre, não é do papa. Você que tem uma decisão de como você quer viver. Não precisa aceitar nenhum tipo de salvador, nada disso. A tua conduta moral, o teu caráter, a tua dignidade é o que conta no reino do Pai. Não é porque você aceitou Jesus e já está salvo, negativo. Não é assim não. Que tem de neguinho pilantra que aceitou Jesus e é um pilantra da pior espécie, mas está na igreja, dando glórias a Deus. Né? O Flávio Bolsonaro não é um? Flávio Bolsonaro não é um criminoso? Um bandido? Inclusive o cara tem mansões que, baseado no salário que ele recebe como político, baseado no salário que ele recebe como político, seria impossível ele ter o patrimônio que ele tem hoje. Seria impossível. Já foi descoberta até fábrica de chocolate que o cara usava para lavar dinheiro. Mas ele não está nas igrejas pedindo voto. Ele até fez um vídeo recentemente que, se ele ganhar, ele vai entregar o Brasil na mão do Senhor Jesus. Eu já achava que o Brasil já era de Jesus, já que mais de 50% da nação brasileira é crente. O cara é estrategista, rapaz. O cara é um canalha. A gente vê claramente que o cara é um canalha. Então o Brasil não é de Jesus. O Flávio Bolsonaro, quando ele ganhar, ele vai entregar o Brasil para Jesus. Aí o que vai acontecer com as outras religiões, inclusive judaica e muçulmana, que se encontram no Brasil? Ele vai fechar as sinagogas judaicas, que tem em São Paulo, Rio de Janeiro, que tem muitas, né? Ele vai fechar as outras igrejas? Ele vai fechar a Umbanda, Quimbanda? Ele vai fechar os outros? Ele vai derrubar a estátua de Lúcifer, que foi construída lá no Ceará, de Bafomé, do Baal, sei lá como é o nome. Ele vai fechar as igrejas luciferianas, construídas no Rio Grande do Sul. Já que o Brasil vai ser apenas do Senhor Jesus, o que é que vai acontecer com as outras religiões? Pessoal, vocês têm que acordar para a realidade. Eu não tô induzindo ninguém a não votar no cara. Eu não. Para mim não me interessa. Eu tô querendo que vocês coloquem a cabeça para pensar. A ideia do cara é um absurdo. A ideia dele é um absurdo. É um completo absurdo. Isso chega a ser ridículo. Alguém que concorre à presidência da República fazer um vídeo absurdo desse. Então o Brasil é de quem? É do diabo? Precisa tomar do diabo e entregar para Jesus. Então as igrejas evangélicas que tem mais de 200 anos de história, passaram todo o tempo delas adorando quem? Porque, de acordo com o vídeo do Flávio Bolsonaro, o Brasil ainda não é de Jesus. Então as igrejas é de quem? As igrejas estão adorando quem? Antes dele nascer, antes dele existir. Era de quem o Brasil? Estava na mão de quem? É complicado, olha. É cada absurdo. Então, para vocês entenderem, meus queridos irmãos, houve um grupo de seres que esse foi o motivo pelo qual eles foram condenados. Que eles incorporaram seus irmãos e resolveram passar pelo sistema que Yahweh havia criado. Tá entendendo? É por isso que eles não têm corpo físico. Aí quando eles foram condenados naquela época, como eu já falei em outros vídeos, quando eles perderam a chance de voltar lá para cima, eles se organizaram nas nuvens do céu aqui, os principados e a potestade das regiões celestiais. Eles saíram da terra e subiram para o céu e se instalaram nas nuvens. Porque eles são espíritos. Eles não têm corpo físico. Para poder atrapalhar as almas, quando saísse do corpo, não passasse por eles, que já estava aqui em cima. Aí eles iam lutar com elas, para capturar elas e trazer outra vez para a terra. E continuar mantendo elas presas.
A Bíblia não fala sobre isso. Tá? É por isso que eles mudaram a Bíblia, eles mudaram a história. Quando Paulo fala que nós temos uma luta que não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e os poderes celestiais, das regiões celestiais, Paulo sabia que eles estavam aqui em cima, instalado. Paulo sabia disso. Tinha que passar por eles nas regiões celestiais. E eles passaram um longo tempo atrapalhando o povo. Até irritou o pai, irritou. Aí o Supremo enviou o arcanjo Micaú com uma multidão de exércitos celestiais dos mundos superior aqui para a Terra, para derrubar Lúcifer uma segunda vez, que é aquela batalha de Apocalipse. Aí depois que ele caiu de novo, foi aonde o anjo disse: ai dos que habitam na terra, porque agora o diabo vai ficar permanentemente entre vocês. Ele não está mais aqui em cima não, ele está na terra. Depois que ele caiu, aí ele começou a planejar como é que ele ia fazer para enganar todas as nações, para não deixar ninguém escapar das mãos dele. Aí é onde surgiu as religiões, as sinagogas, os templos, as congregações. Vocês acham quem é que está por trás de tudo isso? Ele mesmo, o Deus da Bíblia. Tá? Eu vou concluir aqui porque o vídeo já passou de 1 hora. Então, porque a eles foi negado o direito de nascer. No entanto, eles não têm nada a perder, porque já foram condenados por toda a eternidade. Isto é, eles não podem mais entrar no reino da luz, eles não podem mais entrar, como diz os evangélicos, no reino dos céus, né? Mas eles estão aqui na terra, no meio de nós, no meio do povo, fundando cada congregação que você puder imaginar. Cada religião que surge no mundo, é eles que estão por trás. Porém, Satanás e seus aliados, sabendo disso, eles começaram a criar, nesse mundo, todo tipo de religião, para que eles mesmos pudessem ser adorados dentro delas, como deuses. E eles conseguiram. Dessa forma, eles podem atrasar a viagem das pessoas de volta ao reino da luz. Porque desse jeito, porque o desejo real do maligno e seus aliados é manter as pessoas trocando de corpo por toda a eternidade. O que isso significa? Reencarnando, geração após geração, aqui mesmo nessa terra. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, e quem quiser compreender, e compreenda. E a pergunta da irmã está respondida. Esse é o desejo do Deus bíblico, manter o povo reencarnando por toda a eternidade, aqui mesmo, no reino dele. Até a próxima.